Olá, pessoal. Então, olha só. Para a gente continuar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar algumas strings, né, que representam placa de carro, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui DCM, espaço, desculpe, hífen, 1, 2, 3, 4, tá? Tenho XAL, hífen, 5, 6, 7, 8, ok? Muito bem, tem as duas placas de carro aí. O que acontece? Eu quero saber se essas placas, né, ou uma placa, enfim, se ela é um código válido, tá? Então, por exemplo, se eu procurar aqui, ó, DCM, espaço não, hífen, 1, 2, 3, 4, pronto. Já casou com a primeira ali, né? Então, tá funcionando. Agora, se aqui na minha placa eu tiver 5, pronto, já não casou, né? Ou seja, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso fazer com que esse cara aqui, esse padrão, ele encontre qualquer número, né? Qualquer número, tá? Então, olha só, se eu deixar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso aqui é 1 seguido de 2, seguido de 3, até terminar em 9, tá? Então, ele não conseguiu casar, né? Olha só, no match, não encontrou nada aqui na string. Agora, repara, eu sei que se eu agrupar esses números aqui, ó, se eu agrupar desse jeito, o que isso daqui é? Isso daqui representa, tá? Isso aqui representa um único caractere de 1 a 9, tá? Ou seja, se eu quiser saber 4 números, né? Olha lá. Pronto. Olha só. Dupliquei aqui 4 vezes, tá aqui embaixo, casou, né? Se eu apagar essa string aqui, ele vai casar as duas vezes, ó. Casou com os dois aqui, tá? Hífen, seguido de qualquer número de 1 a 9, seguido de qualquer número de 1 a 9, seguido de qualquer número de 1 a 9 e por aí vai, tá? Então, tá funcionando. Agora, convenhamos, né? Isso aqui é meio ruim, né? Eu não quero ter que ficar digitando 1 a 9 um monte de vezes, né? Então, eu poderia simplificar isso aqui, ó, criando como se fosse um intervalo. Olha só, 1 a 9, ele representa exatamente, ó, de 1 até 9. Então, vai continuar funcionando, tá? Vai continuar funcionando. Agora, ainda assim está meio estranho, né? Eu estou duplicando muito código. Realmente, está um pouco estranho. Ou seja, na prática, o que eu quero saber? Eu quero saber se tem 4 números de 1 a 9, né? Então, para isso, eu posso utilizar os quantificadores, tá? Para isso, olha só, eu vou apagar esses 3 aqui. Eu vou apagar esses 3 e aí casou com quem? Casou com um hífen seguido de um número, né? Só que eu não quero um número, eu quero um número 4 vezes. São os quantificadores. Eu quero falar que esse número ele deve se repetir 4 vezes. Aí, para isso, eu vou utilizar chaves, tá? O que tiver aqui dentro de chaves são exatamente, né, são os quantificadores, tá? Então, eu vou colocar o número 4. Olha só, casou. Ou seja, eu estou procurando um hífen seguido de qualquer número, seguido de 4. Seguido não, desculpe, eu estou procurando um hífen seguido de um número por 4 vezes, né? A ocorrência, né, de 4 números, tá? Depois do hífen. Então, olha só, ali embaixo casou, né? Agora, tem um jeito mais fácil ainda de eu utilizar, para não ter que digitar 1 a 9? Tem sim, eu posso fazer assim, ó, barra D, aqui dentro, tá? Esse barra D, olha só, ele casa com qualquer dígito de 1 a 9. Olha lá, a descrição lá, tá? Então, esse barra D é uma classe de caractere que representa dígitos de 0 a 9 aqui no caso, tá? A gente tem outros também, a gente vai ver alguns deles, tá? O que mais que eu tenho aqui? Bom, a gente já sabe que quantificadores, eu tenho aqui, eu posso utilizar entre chaves, né, o número 4. Ou seja, se eu digitar aqui, por exemplo, 552211 aqui, 5511, ele já não vai pegar esses caras porque ele vai pegar somente, né, somente 4 números. Agora, e se eu quisesse falar que eu posso ter de 4 até 6, por exemplo? Aí eu posso utilizar o vírgula, olha só, dentro das chaves, 4,6. Olha lá, 4,6. Então,
com 4 ele casa, com 6 ele também vai casar. Se eu diminuir aqui, ó, 3 também vai casar. Então, é no mínimo 3, no máximo 6. Esse intervalo ele consegue buscar, tá? Então, aqui nesse caso, casou com esses dois aqui. Agora, vocês viram que quando eu coloquei 4, vírgula, o que ele fez aqui embaixo? Ó? Ele casou com ambos, né? Ele casou com esse que tem 4 e com esse que tem o 6. Tanto é que se eu colocasse aqui mais números, ele iria continuar casando, olha só. Tá? Ele está casando, ó, tem duas ocorrências, ele mostra aqui embaixo. E aí, o que acontece? Ele está casando com ambos, né? Ambas esses números aqui. Por quê? Porque esse 4, sem nada depois, significa no mínimo 4. Tá? Depois da vírgula, pode vir quantos quiserem. Tá? Agora, o oposto, será que é verdade? Olha só, se eu fizer da seguinte forma, ó, eu sei que eu posso ter, por exemplo, de 4, né, até 6. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Olha só, isso aqui já não casa, tá? No máximo 6 não casa. Ou seja, para eu saber no máximo 6, eu vou ter que colocar o número 0 aqui, tá? Então, eu coloco 0,6. Aí, no mínimo 0, no máximo 6. Ok? Mais uma coisinha aqui sobre os quantificadores. Olha só, eu tenho uma outra forma também de simplificar as coisas. Então, deixa eu colocar algumas outras strings aqui embaixo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui só um hífen, tá? Eu vou colocar um hífen com 2 números, desse jeito, tá? E vou colocar aqui também algumas letras e um hífen, desse jeito, tá? Vamos apagar isso daqui, que eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. Então, olha só, o que eu estou casando aqui é um hífen seguido de um dígito, tá? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero buscar esse dígito que ocorre uma ou mais vezes, ou seja, seria isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui, ó, uma ou mais vezes, tá? No mínimo uma vez, então uma ou mais vezes. Tem uma outra forma de eu ter o mesmo resultado, que é utilizando esse cara aqui, ó, o sinal de mais depois do grupo. Repara, é o mesmo resultado, tá? Então, o sinal de mais, ele também representa uma ou mais vezes, tá? Agora, eu poderia querer também saber se eu tenho um dígito 0 ou mais vezes, tá? Seria algo, por exemplo, parecido com isso aqui, ó, 0 ou mais vezes. Olha lá. Qual é a diferença? A diferença aqui agora, ele pegou esse hífen aqui, ó, tá? Esse hífen aqui ele conseguiu pegar. Por quê? Porque aqui eu estou falando 0 seguido de um número que pode ocorrer ou não, tá? Então, uma outra forma de escrever 0 ou mais vezes é a gente utilizando o asterisco. Opa, comi um caractere a mais aqui. Olha só, o asterisco ele também vai representar 0 ou mais vezes, tá? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Hífen 1, desse jeito, tá? Além disso, então eu já sei que eu tenho o sinal de mais para uma ou mais vezes, o asterisco para 0 ou mais vezes, e eu também tenho o interrogação. O interrogação ele vai fazer o quê? Ele vai buscar uma ocorrência de um dígito, né? Porque eu tô colocando depois ali do caractere que representa um dígito, eu vou colocar o interrogação. O interrogação é 0 ou uma vez, tá? Então é um pouquinho diferente. Então olha só, ele casou aqui porque existe 0 ou uma, tanto é que os demais ficaram de fora, 0 ou uma, ok? Aqui pegou esse hífen porque só tem, não tem número, mas 0 ou uma vez, ok? Tá? Então, esses 3 caracteres são muito utilizados, tá? Então, resumindo, interrogação para 0 ou uma vez, sinal de mais para uma ou mais vezes, e o asterisco é 0 ou mais vezes, ou seja, na prática ele é um valor opcional, tá? 0 ou mais vezes, tá certo? Bom, no próximo vídeo a gente avança mais um pouco. Até lá!